A nível de transtorno mental, eu acredito que boa parte aí dos missionários, principalmente porque quando a gente pensa no trabalho missionário, a gente está falando de um trabalho de alto custo. Porque não é só o custo teológico da coisa em si, né, do cumprimento de um mandato, mas a gente está falando do custo da vida daquele missionário que está sendo entregue, literalmente ao matadouro, né, seguindo o exemplo de Jesus. Então ele está entregando tempo, ele está entregando dinheiro dele, porque eu até brinco que missões é o trabalho em que a gente paga para trabalhar, é uma realidade aí. Então ele está entregando tempo, o dinheiro, em alguns casos a própria família. Ele está abdicando, às vezes, a família de viver perto dos parentes, dos avós, dos primos, dos tios, porque estão obedecendo o chamado de Deus como família e, às vezes, estão até em um local longínquo, em um país muito diferente, muito exótico. Então, tem esse custo familiar e tem também esse custo emocional. Por quê? Porque o missionário, ele vai lidar com um contexto, às vezes, de mazela social. Ele vai lidar com um contexto de guerra. Ele vai lidar, às vezes, com um contexto onde envolve perseguição. Ele vai lidar com um contexto onde ele vai trabalhar com crente e com não crente. Você, como pastor, sabe como crente é uma bênção, mas como crente também dá trabalho, é uma realidade. Na verdade, gente dá trabalho, né? E eu brinco que o crente, às vezes, é um pouquinho a mais, porque é a velha criatura lutando o tempo inteiro contra a nova criatura, né? E a gente espera em Deus que a nova criatura sempre ganhe com o poder do Espírito. Mas a gente está falando de um cenário que para o missionário, ele é potencialmente composto de muito estresse. Então, você vai ver o transtorno de ansiedade aparecendo, o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos depressivos também aparecem com uma frequência, o próprio burnout como síndrome também vem com uma intensidade muito grande. Então, eu diria que pelo menos esses 4 aqui vão aparecer com um grau maior, justamente por causa dos fatores que envolvem a vida do missionário. Por isso a importância do cuidado, que aí você até linkou sobre a questão da igreja, né? A importância da gente conscientizar a igreja sobre os transtornos mentais, no sentido de cuidado para a própria igreja. Então a gente tem que pensar na saúde da igreja de forma integral. Então o que é uma igreja saudável? É uma igreja espiritualmente saudável, tanto no espiritual quanto na sua mente, né? No seu ser, no seu fazer, na forma como ela vive ali a ideia de comunidade. Então, eu penso, Douglas, que o primeiro ponto é a gente despertar a igreja sobre isso, sobre a importância dela ser uma igreja saudável e pensar o que é ser saudável, a partir da membresia e a partir daqueles que estão servindo, os obreiros. Isso é desde a figura do pastor, o diácono da igreja, né? Toda a conceitualização que a gente tem ali dos ministérios e a figura do missionário, que é aquele cara ou aquela mulher que às vezes não vai estar no contexto local, mas ele vai ter que ser enviado pelo local. E se ele vai ter que ser enviado, a gente tem que pensar não só na saúde dos que estão ficando aqui de forma saudável, mas na saúde desse cara ou dessa mulher que foi, para que ele também possa estar nesse lugar espiritualmente saudável, no corpo, na alma e no espírito. Sabe aquela ideia de o trabalhador que ele tem ali ele tem tudo que faz com que o trabalho dele seja bom, seja benéfico, então ele tem boas condições de trabalho e, consequentemente, ele produz mais, porque ele tem boas condições de trabalho. Então, o missionário é da mesma forma. E a igreja precisa pensar da mesma forma. Se nós damos a quem está no campo missionário uma boa condição de trabalho, a gente vai contribuir para que esse missionário permaneça mais tempo no campo e mais tempo produzindo frutos. Então, a gente precisa saber sobre os transtornos, conscientizar sobre isso e começar a pensar em algumas medidas que cooperem para que o nosso ambiente seja saudável. Qual o movimento que você acredita que os líderes da igreja atual devem fazer para começar a dar esses passos? Muito bom. Eu diria que primeiro, né, pensando a nível local, é identificar os profissionais da saúde que estão ali naquela igreja. Porque hoje a gente está vendo nas nossas igrejas muita gente capacitada. Então, você tem profissionais ali das mais diversas áreas. E provavelmente você vai ter profissional da área da saúde. Então, é legal o líder visualizar quais profissionais da área da saúde estão ali no contexto da igreja, chamar esse pessoal para conversar e, além destes profissionais da saúde, chamar aqueles que também têm o coração na missão, que talvez não são da saúde, são de outras áreas aí da vida profissional, mas têm esse anseio pela missão. Então, chamar eles para uma conversa, para que seja elaborado algum plano de conscientização, de cuidado, primeiro a nível local.
porque a gente precisa falar sobre isso. Eu rodo por algumas igrejas com workshop de missões, e o workshop de missões, ele dura ali quase que o dia inteiro, né? São várias temáticas que são abordadas. E uma coisa que eu percebo, pequenos assuntos que são muito simples para a minha realidade, são muito difíceis para a realidade da igreja. Então, assuntos que para minha realidade são muito óbvios, porque tá ali, né? A missiologia, o evangelismo, o fundamento de missões, o cuidado missionário, mobilização, fazem parte do meu contexto. Eu percebo que não fazem parte do contexto da igreja. Então, é muito importante conscientizar. Vamos procurar gente para poder corresponder a isso que a gente está querendo fazer. Então, quem sabe sobre esse assunto? Quem é que sabe sobre transtorno? É um médico psiquiatra? É o psicólogo? Vamos dar espaço na igreja local para ele começar a falar sobre isso. A gente tem, sei lá, o assistente social aqui na igreja e mais alguns irmãos que amam servir e temos missionários no campo. Então, vamos começar a pensar na saúde mental desse missionário. Vamos começar a ligar para ele, vamos enviar pequenos grupos aqui da nossa igreja local que vão até esse missionário, que vão ajudá-lo de alguma forma, que vão de alguma forma entender qual é a necessidade que ele está passando. Mas eu acredito que tudo passa pela conscientização. Porque a gente não vai ser culpado por aquilo que a gente não sabe. A gente vai ser culpado e responsável por aquilo que a gente sabe. E aí, por isso que às vezes a gente foge de querer saber. Porque uma vez que a gente tem o conhecimento, a gente tem que ser responsável. Então, eu diria que tudo passa pela conscientização. E aí, conscientização pode envolver treinamento mais específico por algum tempo, palestras mais pontuais, ajuntamentos de oração também, porque eu entendo que quando a gente ora muito o coração de Deus, a gente começa a ter sede por aquilo que o coração de Deus deseja, a gente começa a ter fome por aquilo que o coração deseja. E o nosso Deus é um Deus missionário. Então, se a gente ora e se a gente é intencional na oração por isso, o Senhor começa a nos dar estratégia também. E aí, a partir desse lugar de conscientização e daquilo que a gente vai construindo, a gente vai fazendo, tanto a nível local quanto a nível transcultural.